Olá, meu nome é Cláudia, seu blog Viajando com Papel e Tinta. E no vídeo de hoje estarei respondendo a tag: você tem esse livro? Então, vamos começar? Essa tag ela foi criada por um canal gringo, eu vou deixar o link aqui embaixo, assim como da Beatriz Paludeto, que foi quem adaptou essa tag para o português. Estou aqui com a minha colinha e vamos às perguntas. Você tem um livro infantil? Para essa categoria eu resolvi indicar O Jardim Secreto. Nele a gente vai ter a história da Mary. Ela mora na Índia com seus pais, mas tem um surto de cólera e os pais dela acabam falecendo. E ela é enviada para morar com seu tio na Inglaterra. E a gente vai acompanhando essa adaptação dela a essa nova realidade, a essa cultura nova. É uma leitura assim que me agradou bastante. Tem alguns problemas, isso é claro, mas é um livro que me agradou bastante, que eu curti muito a leitura. Ele foi adaptado para o cinema e é super fofo. Um filme que eu curto muito, fez parte da minha infância. Você tem um livro que você não entendeu? Para essa categoria eu vou indicar O Castelo, do Franz Kafka. E Que Livro Maluco. Nele a gente vai ter o K. Ele é um agrimensor e ele está indo trabalhar no castelo. Mas como ele não é daquela região, ele não pode conversar com os governantes, mas aí ele precisa se apresentar para o trabalho e vira aquela burocracia, aquele vai e vem, aquele vem e vai. E assim, foi uma leitura confusa, foi uma leitura que me deu muito trabalho para ser realizada. Mas o que eu consegui aprender desse livro foi essa crítica a esse sistema extremamente burocrático. Mas mesmo assim é um livro que eu vou precisar dar uma relida para ver se eu entendo, porque foi uma leitura bastante confusa. Você tem um livro baseado em uma outra história fictícia? Para essa categoria eu resolvi indicar A Arma Escarlate, da Renata Ventura, que é inspirada em Harry Potter. Então, em uma entrevista, a autora ela foi questionada sobre se ela escreveria a respeito das outras escolas de magia que existem ao redor do mundo. Ela falou que não e deu liberdade para quem quisesse criar histórias baseadas nisso. E a Renata aproveitou essa liberdade e criou, então, uma escola de magia e bruxaria aqui no Brasil. E nessa história a gente vai ter o Hugo, ele acaba de completar 11 anos e descobrir que é um bruxo. E está indo estudar na escola de magia e bruxaria que fica na região do Rio de Janeiro, debaixo do Corcovado. Só que tem um problema, o Hugo é um porre. Eu tive vários problemas com o Hugo. Eu tenho o segundo livro aqui da série para dar sequência e espero realmente que ele amadureça. Mas o Capi, gente, ai, que vontade de guardar no potinho. Ele é muito fofo. Você tem uma série que não finalizou? Para essa categoria eu resolvi indicar então A Escola do Bem e do Mal. E a gente vai ter o vilarejo de Galvadão. Todo ano somem 2 meninas e 2 meninos desse vilarejo. E um casal é enviado para a Escola do Bem e o outro casal é enviado para a Escola do Mal, onde eles vão aprender a ser mocinhos e vilões para assim participarem de contos de fadas. E esse ano as meninas que são levadas são a Agatha e a Sophie. A Agatha todo mundo espera que ela vá ser enviada para a Escola do Mal, já que ela tem toda essa vibe dark de só se vestir de preto, não ser uma pessoa muito vaidosa, enquanto a Sophie é totalmente o contrário, é extremamente vaidosa. Mas acontece que na hora de ir pra escola, elas acabam indo para escolas invertidas. A Agatha, que todo mundo achou que ia para a Escola do Mal, vai para a Escola do Bem. E a Sophie, que todo mundo achou que ia para a Escola do Bem, vai para a Escola do Mal. E elas acabam ficando bastante inconformadas com isso. É uma premissa bastante interessante, o autor desconstrói várias coisas, mas alguns pontos ali me incomodaram. Eu acabei não curtindo tanto essa história assim. Tive alguns probleminhas com alguns trechos, mas sim, eu ainda tô curiosa para continuar essa série. É uma série que ainda está sendo escrita. Pretendo pegar o segundo volume. Esse ano eu já me comprometi com algumas séries, mas o ano que vem com certeza eu vou estar dando sequência nela. Você tem um livro esgotado? Para essa categoria eu resolvi indicar Por Favor, Cuide da Mamãe, que é um livro sul-coreano. E toda vez que eu tiver a oportunidade de indicar esse livro, eu vou indicar porque ele é simplesmente fenomenal. E aqui a gente vai ter a Park Sun-hyo. Ela e o marido estavam indo para Seul para comemorar o aniversário deles junto com os filhos. O aniversário dela e do marido não são no mesmo dia, mas para não sobrecarregar filhos, ainda mais que tinham várias comemorações típicas da Coreia acontecendo, ela decide comemorar o aniversário dela junto com o marido. Só que tem um problema. Ela acaba se perdendo do marido na estação de Seul e o livro vai narrar a busca da família por essa mãe. Só que o mais interessante é que durante essa busca eles acabam descobrindo que eles já haviam perdido a mamãe há muito tempo. Eles mal conheciam ela. Eles não conheciam basicamente nada sobre ela. É um livro assim muito impactante, muito incrível e eu super recomendo. E assim, eu fiquei imensamente feliz
por ter comprado esse livro, né? Foi uma das últimas unidades que tinham, estava em promoção, se eu não me engano eu paguei foi R$10 nessa edição. E hoje você encontra ele por R$120 ou mais em sebos. A vantagem é que a Intrínseca pelo menos disponibilizou o e-book dele. Então, se você tiver interesse em ler ele, ele está disponível em e-book. Você tem um livro em edição de bolso? Eu tenho essa edição de bolso de Conde de Monte Cristo, da editora Zahar, que é a edição de luxo da Zahar. Sim, é uma edição muito linda. Mesmo sendo uma edição de bolso, ela é muito bem trabalhada, ela tem folha de guardas maravilhosas. O papel é um pouco fino, sim, porque senão o livro ia ficar infinitamente maior. Mas a diagramação não achei tão apertadinha assim, como eu amo esse livro. Não sei se eu vou investir em uma outra edição, porque essa daqui já me satisfez bastante. E aqui a gente vai conhecer a história do Edmond Dantès. Ele é muito apaixonado pela sua noiva, a Mercedes. E quando o capitão do navio onde ele trabalha falece, ele é promovido a capitão por ser um jovem bastante responsável, trabalha muito bem. E o dono do navio tem ele em alta conta. Só que toda essa felicidade, todo esse sucesso vai despertar invejas. E vão tramar para que ele seja preso como um traidor. Claro que o Dantès vai sair da prisão. E a grande missão da vida dele agora é se vingar dessas pessoas. E que livro, senhoras e senhores. Que livro. Super recomendo. Se você só assistiu o filme, leia o livro, porque tem muita diferença mesmo. Você tem um livro escrito por um autor usando um pseudônimo? Com certeza, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Orwell não é o nome do autor, que na verdade se chama Eric Arthur Blair. Ele escrevia os seus livros com esse pseudônimo, George Orwell. E aqui a gente vai ter uma fazenda que é tomada pelos animais. Os animais estão cansados de serem maltratados pelo seu dono, de serem mal alimentados, trabalhar até a exaustão. E sobre a orientação dos porcos, que são os animais mais inteligentes da fazenda, eles acabam instaurando uma revolução, expulsando os humanos da fazenda. Mas o que era para ser algo benéfico para esses animais, acaba se provando não muito diferente da vida que eles tinham antes. É um senhor livro contra qualquer tipo de extremismo e é simplesmente magnífico. Eu super recomendo. Você tem um livro ilustrado? Para essa categoria eu resolvi indicar então O Chamado do Monstro, que deu origem ao filme 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Essa edição ela tem essa jacket, porque antigamente a capa do livro era essa. Esse livro também foi publicado com o título 7 Minutos Depois da Meia-Noite, então a Ática resolveu colocar essa jacket para fazer esse link. Essa edição, ela é simplesmente incrível. Eu já fiz post mostrando ela em detalhes. Aqui a gente vai ter o Connor. A mãe dele está com câncer. Ele acaba tendo de conviver mais com o pai, com a avó. Isso mexe muito psicologicamente com ele. E uma noite, 7 minutos depois que o relógio bate à meia-noite, um monstro aparece na janela dele e diz que vai contar 3 histórias para o Connor. E depois o Connor tem de contar toda a verdade para ele. É um livro extremamente impactante, muito bonito, muito incrível, poético e vale super a pena. Você tem um livro que nunca tinha ouvido falar? Temos Os Violoncelistas de Sarajevo. Esse livro eu nunca tinha ouvido falar nele, mas eu ganhei de presente da Rita. E muito obrigada, foi um livro assim, que eu curti muito. Que vai ter como pano de fundo o cerco a Sarajevo. Algumas pessoas estavam esperando para comprar pão quando uma bomba estoura ao lado da padaria, deixando 22 mortos e vários feridos. Então, um violoncelista que morava ali perto decide homenagear essas vítimas, fazer um concerto durante 22 dias. E a gente vai acompanhar um grupo que está tentando proteger esse violoncelista a fim de que ele consiga o seu intento. E também tem um grupo que não quer que ele faça isso. Isso pode fazer com que as pessoas reflitam sobre essa guerra, reflitam sobre esses ataques. Só está trazendo dor e sofrimento, sendo algo totalmente sem sentido. É um livro bastante impactante, é um livro bastante tocante. Eu gostei muito dessa experiência, gostei muito de conferir essa leitura. Você tem um livro que foi adaptado pela TV? Sim, Dois Irmãos de Milton Ratum, que foi adaptada para uma série de TV. E, gente, que livro! A gente vai ter a Azana e o Halim. Eles acabam se apaixonando, se casando e tendo 3 filhos. Entre eles, os gêmeos, o Omar e o Yakub. Ao contrário do que se esperava, esses gêmeos não têm nenhum laço afetivo entre eles. Na verdade, eles se odeiam. E a gente vai acompanhar essa família tentando lidar com essa situação, desse conflito entre esses 2 irmãos. É um senhor drama familiar. E a escrita do Ratum é simplesmente fantástica. E o livro ele é narrado pelo Nael,
que é filho da empregada. E ele tá em busca da sua identidade, porque ele sabe que ele é filho de um dos gêmeos, mas ele não sabe de qual. Então a gente já vê que é uma família que tem muitos problemas. É um retrato social, assim, incrível, maravilhoso. Eu super recomendo. Você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por outra coisa? Celebridade, atleta, político, personalidade de TV, etc. Sim, para essa categoria eu resolvi indicar Tipos Incomuns, que é escrito pelo Tom Hanks. Assim que eu vi o nome dele na capa, eu quis conferir porque ele é um ator que eu amo. A única coisa que eu sei é que é um livro de contos. Tem uma diagramação assim, bastante interessante, tem várias ilustrações, então eu estou bastante curiosa para ler esse livro. Você tem um livro autografado? Sim, eu tenho Caixa de Pássaros. O autógrafo não é direcionado para mim, mas é para as meninas do Every Little Book. E aí elas acabaram sorteando esse livro lá no blog delas e eu fui a ganhadora. Então aqui eu tenho o autógrafo do Malerman. Surgiram algumas criaturas e o problema é que as pessoas enlouquecem quando olham para essas criaturas, tornando bastante violentas, tanto consigo mesmo como com as pessoas ao seu redor. E a gente vai acompanhar a Mallory tentando escapar com seus 2 filhos. Essa não é uma narrativa linear, então a gente vai ter vários flashbacks. E foi um livro assim que eu achei incrível. E recentemente eu li Mallory também. Amei muito, 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 muito demais, gente. Esse livro foi adaptado pela Netflix. Temos a Sandra Bullock como a Mallory e, gente, maravilhoso. Você tem um livro de poesia? Eu não sou uma pessoa de ler muita poesia, então acho que o único livro que eu tenho aqui é o livro de sonetos do Vinícius de Moraes, que é um escritor assim que eu amo muito. Então, caso você tenha alguma indicação de livro de poesia, deixa aqui nos comentários, porque eu preciso mudar isso mesmo. Você tem um livro com um selo de prêmio? Eu acho que o único que eu tenho aqui que tem selo é o Vozes de Chernobyl, que tem aqui o selinho de prêmio Nobel, que a autora ganhou o Nobel. Eu acho que é o único que eu tenho. Esse é um livro de reportagem que vai ter várias entrevistas com pessoas que sobreviveram ao desastre nuclear de Chernobyl. É um livro muito impactante, que vários momentos de revirar o estômago, assim. Não só pelas descrições das cenas, mas o tempo passa, o mundo gira e as pessoas não aprendem. A gente pode traçar paralelos entre os erros que as pessoas cometeram antes, durante e depois do desastre de Chernobyl com a nossa realidade, com vários problemas ambientais, várias tragédias que nós estamos vivenciando. As pessoas parecem que não aprendem, não observam, não fazem uma análise das cagadas que já foram cometidas para... E assim tentar evitar novas cagadas, mas o ser humano parece que adora fazer merda. Então, é um livro assim que eu super recomendo, necessário. Mas não só para estar na estante, mas para ler, refletir e ver se muda, né, pelo amor de Deus. Você tem o mesmo livro em 2 versões? Sim, eu tenho 2 versões de Os Miseráveis, que é o meu livro favorito da vida. Então, eu tenho essa versão aqui da Martine Claret. Então, eu tenho essa versão aqui da Martine Claret. E, assim, é um tijolo. É um belo peso de porta. E, além dessa edição da Martine Claret, eu tenho a edição também da Kozak Naif, que foi a versão que eu li pela primeira vez. A minha primeira leitura foi nessa versão aqui da Kozak, que tem um papel bem fino mesmo, bem fino, que dificulta um pouco a leitura. E, além disso, a capa é branca. E vamos combinar, né? Suja, que é uma maravilha, porque você não vai ler esse livro em um dia, meu bem. Eu levei a primeira vez 3 meses para ler esse livro. Então, vocês imaginam a situação que ficou a capa branca desse livro quando eu terminei de ler. Eu tive que passar um paninho com álcool para ver se estava uma limpada. Então, se você pretende ler esse livro, vai no Kindle. Vai no Kindle. Mas como esse é o meu livro favorito da vida, eu não resisti a comprar mais uma versão dele. E aqui a gente vai ter a história do Jean Valjean. Ele é um ex-grilheta. Ele tinha sido condenado a 5 anos de trabalhos forçados por roubar um pedaço de pão, mas aí que vem a tentativa de fuga e ele acaba cumprindo 19 anos. Quando ele sai, ele não tem direito ao seu documento, ele leva sempre consigo um papel testando que ele tinha sido preso e ele é considerado um criminoso perigoso. Isso dificulta muito a vida dele, pois ele não consegue emprego, o que leva ele ao desespero. E tudo muda com o encontro com o Bispo de Digne, que é simplesmente o melhor personagem ever. E aqui, então, o Victor Hugo vai fazer bastante críticas da sociedade, toda a questão da mulher na sociedade, como a situação das crianças de rua. Então, é um livro, assim, fantástico, super recomendo. Você tem um livro de contos? Temos um livro de contos de fadas da Zahar. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de ler contos, porque eu sempre acho, assim, que ficou faltando alguma coisa.
A história ficou incompleta, o autor não conseguiu me impactar. São poucos contos assim que eu realmente amo de paixão. Por exemplo, os do Machado de Assis, O Alienista e a Cartomante são contos assim que eu acho fantásticos, muito bem trabalhados. E essa edição aqui do Contos de Fadas é da editora Zahara e ele vai ter contos como A Bela Adormecida, Branca de Neve, Cinderela, A Pequena Sereia, A História dos Três Porquinhos, A Pele de Asno, O Gato de Botas, Pequeno Polegar, Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul. A arte capricha bastante, mesmo nas edições de bolso. São edições muito bonitas, né? Tem várias ilustrações. Eu fiz vários comentários porque muitas coisas aqui me incomodaram pra caramba. Eu sei que nós estamos falando de uma leitura no século XXI, de contos assim de vários séculos atrás. Se hoje a gente já encontra histórias problemáticas, imagine naquela época, não é mesmo? Você tem um livro em outra língua? Sim, eu tenho essa edição aqui de Mowgli, que é o livro da selva e o segundo livro da selva. Eu ainda não li, porque a minha leitura em inglês ainda não tá nesse nível, mas é uma edição assim que tem algumas ilustrações. O papel é um papel simples mesmo. Infelizmente ele não tem orelha, mas foi uma edição assim que saiu grátis. Eu só paguei o frete, porque a Amazon fez uma promoção, dando R$10 de desconto em livros importados, e esse livro saiu por R$10. Então, na verdade, eu só paguei o frete dele. Como eu estou estudando inglês, eu comprei ele com esse intuito. Você tem um livro que foi transformado em filme? Sim, tem o Meio Sol Amarelo da Chimamanda Ngozi Adichie, Como Eu Amo Essa Mulher. E aqui a gente vai ter um pouco sobre a guerra da Biafra, que foi uma tentativa de divisão da Nigéria. E foi uma leitura muito impactante e eu super recomendo. Você tem uma HQ? Sim, eu tenho algumas. Mas eu gostaria de deixar a minha recomendação aqui de Vincent, que é uma biografia ilustrada do Van Gogh, que é um pintor assim que eu amo demais. Achei fantástico que a Bárbara, ela procura imitar os traços do Van Gogh. A gente tem várias referências às obras famosas dele, como A Noite Estrelada, que é o meu quadro favorito dele. A paixão dele por girassol é fantástico, eu super recomendo e é maravilhoso, incrível. Eu amei demais, com certeza eu quero ler muito mais coisas sobre ele. Você tem um livro escrito por 2 ou mais autores? Para essa categoria, então, eu resolvi indicar Jogos Vorazes e a Filosofia, que é uma coletânea de ensaios sobre vários temas abordados dentro da obra de Suzanne Collins. E, gente, é um livro assim que, se você gostou de Jogos Vorazes, eu tenho certeza que você vai gostar. Vai trazer vários pontos muito interessantes, análises assim, bem relevantes sobre a trilogia Jogos Vorazes, e é incrível e eu super recomendo. Então essa foi a tag, você tem esse livro. E eu fiquei curiosa, você tem esses livros? Me deixa aqui nos comentários, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau!